Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Mônica, né? E hoje a gente vai falar sobre o reino Monera. Então, quando a gente fala, né, desse reino Monera, a gente fala que são todos os seres procarióticos, né? A gente falou que os seres procarióticos, eles não têm um envoltório nuclear delimitado pela membrana, né? Então, nesses seres procarióticos também vão existir, né, organismos unicelulares. Por quê? Porque eles vão se derivar a partir de uma única célula. Então, há a estimativa, né, de que a presença desses sedimentos com arqueas, eles tenham sido originados desde o período pré-cambriano. E os procarióticos, eles são divididos em dois reinos, as arqueos, né, bactérias, e o reino bactéria. E quando a gente fala desse reino, né, estima-se que há cerca de 4 bilhões, 6 bilhões de anos atrás, né, a vida tenha sido emergida a partir daí. Então, a manutenção dessas comunidades, ela depende de pelo menos dois componentes bióticos. Quando a gente fala de bióticos, é que possui vida, que são os produtores que captam a energia luminosa e sintetizam a matéria orgânica, e os decompositores, que vai reciclar essa matéria orgânica, desenvolvendo, né, ou devolvendo ao ambiente. Então, agindo como os produtores e os decompositores, nós temos as cianobactérias e as bactérias que vêm garantindo a dinâmica desse ecossistema, né? Então, aqui tem uma figura, né, das arqueobactérias, né? Então, as cianobactérias, elas vivem em ambientes aquáticos, né? São seres autotróficos, porque têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, né? Elas possuem, eles são assim, quando a gente fala nessas cianobactérias, são os fotossintetizantes e possuem, né, grande quantidade de oxigênio atmosférico em associação mutualística, né, com os fungos e os líquens. Então, as bactérias, elas vivem em ambientes aquáticos, como o quê? A água doce, a água, né, no solo, no ar, né, e outros seres também, né, animais, plantas, elas podem também existir, né, como fotossintetizante, quimiosintetizante. A maioria também desses, né, que eu acabei de citar, são heterotróficas, né? E elas são parasitas, né? E funcionam como decompositores. Então, as espécies que atuam como decompositores, elas vão participar da reciclagem de matéria orgânica, né, no nossos ecossistemas. As bactérias aeróbicas, aquelas que possuem oxigênio, elas participam da respiração celular. Por quê? Porque elas vão obter oxigênio, né, e vão transformar, né, em energia para a matéria orgânica. Então, as bactérias anaeróbicas, que não possuem oxigênio, elas participam da fermentação e da respiração celular. E as bactérias causadoras, né, por exemplo, do tétano, por exemplo, é, é um exemplo, né, de anaeróbica, não sobrevivendo à presença de oxigênio. Quanto ao tipo morfológico, elas possuem essas formas aqui, né, em forma de cocos, né, como se fosse assim, um monte de cachinho de uva, ou espírulos, né, bacilos, né, que a gente tem assim, um exemplo da célula dos tuberculose, e entre outros, né? Então, a estrutura bacteriana, ela é muito simples, ela é formada de membrana plasmática, citoplasma, onde se encontram os ribossomos, né? Os ribossomos e todo o material genético. E a membrana, né, ela vai ser
externa, e a maioria das bactérias ela vai possuir uma parede celular, gente, muito rígida, enrijecida. Por quê? Porque é composto por um tipo de açúcar, que a gente já tinha citado em outras aulas, chamado peptídeo glicano, que associado aos carboidratos, elas podem ter uma cápsula gelatinosa mais externa, envolvendo a parede celular. Então, as cianobactérias são clorofiladas. Por quê? Porque fazem fotossíntese. E aí elas são autotróficas. Por quê? Porque elas têm capacidade de produzir o seu próprio alimento, né? Então, esse tipo, né, de gênero, né, que a gente chama de gênero anaebaina, né, no estoque, elas vão fixar o nitrogênio atmosférico, contribuindo para quê? Para que haja fertilização no solo, né? E a reprodução? A reprodução geralmente ocorre por duas formas, binária ou cisparidade. É um processo de reprodução assexuada que o organismo, né, unicelular, ele vai se dividindo e vai formar dois seres idênticos. Em condições ideais, a bactéria ela pode se originar de duas células filhas que em minutos elas vão se separar completamente, né, e vão se formar arranjos, certo? E o papel ecológico tem uma importância econômica muito grande. Pode desempenhar o nosso ecossistema, como reciclagem de matéria orgânica, o ciclo de nitrogênio, né, na composição das proteínas e dos ácidos, nos solos, nos manguezais, né, nos ambientes ricos em matéria orgânica, bactérias aeróbicas. Por quê? Porque consomem oxigênio, trazendo o meio inviável para outros seres, né? Então, a indústria ela vai usar diferentes tipos de bactérias na produção de antibiótico, né? Por exemplo, aqueles antibióticos que vai tornar, né, a pessoa que às vezes está infectada com tuberculose, com meningite, então ela vai possuir esse papel de importância muito grande, né? Então, vai possuir também, existe assim, bactérias transgênicas, por quê? Que vai participar, né, do processo de coagulação, vão ser em tratamentos de pessoas que têm diabetes, hemofilia. No corpo humano, há uma vasta microbiota também que possui uma flora bacteriana. Por exemplo, no intestino nós temos isso, através da microbiota que vai sintetizar, né, as vitaminas, como a vitamina K. Então, na pele, nas vias genitais, gente, o pH ele é ácido. Por quê? Porque ele vai dificultar que haja proliferação de outros seres patogênicos, causadores de doença. Então, ele vai agir para poder dificultar, não deixar isso acontecer. E nas aplicações agrícolas também nós temos o uso dos defensores agrícolas através dos agrotóxicos, tá? Eles vão ser defensores como controle biológico, né? Contra as pragas, contra os agentes competidores, controlam o tamanho das populações, né? Então, as bactérias também, né? Ela vai possuir, né, esse exemplo, vão possuir como as plantas geneticamente modificadas, tá? Então, gente, as bactérias também, elas estão presentes nos alimentos, né? E a gente tem que ter muito cuidado com a lavagem dos alimentos, cuidado com os pescados, né? Com o tipo de peixe. Ela vai estar presente também no ovo, né? Às vezes tem aquele ovo ali, tem assim, um tipo de bactéria ali, e aí pode nos fazer mal, né? Então, temos que ter muito cuidado com tipos de intoxicações graves, por quê? Causadas por alimento, né? Que a gente chama desses tipos de bactéria, Staphylococcus aureus, né? Ou Clostridium, né?
que vai estar em alguns alimentos enlatados, né? Quando a gente vê aquela latinha de alimento assim amassada no mercado, não é adequado para se comprar. Então, nós temos que ter muito cuidado, né, com esse tipo de alimentos também. E também existem doenças bacterianas, né, que é causada nas plantas. Elas ficam como se fosse, né, enferrujadas mesmo, causadas por tipo de bactérias, tá bom, gente? Então, nossa aula fica por hoje por aqui. Até o nosso próximo encontro.